Outro ponto importante, hein? Foi falado em outras aulas também. Qual que é a grande diferença do divórcio, separação e união estável? Divórcio, separação e união estável. Não pode mais restar dúvida numa turma tão boa como essa, hein? Divórcio, emenda constitucional 66 de 2010, ela acaba com o vínculo casamento, acaba. Por isso hoje nós fazemos o divórcio direto e não mais a separação. Então o divórcio é a medida judicial cabível, correta para resolver a situação, mas claro, só existe divórcio quando tem casamento. Inclusive o casamento tem prova conexa. Qual que é a prova conexa? A certidão de casamento. Eu preciso juntar a certidão de casamento obrigatoriamente. Cuidado, já falamos aqui no divórcio, hein? Cuidado vários cuidados antes de distribuir a peça. Verifique o seu cliente, se ele quer voltar a usar o nome de solteiro ou ela de solteira. Verifique se é possível incluir guarda, visita, pensão alimentícia. Cuidado. Professor, cabe arbitramento de aluguel dentro do divórcio? Existe um entendimento que sim. Existe um entendimento que sim. Cuidado. Professor, quando eu uso a separação? O ideal é não usar. Não morreu a separação, ela continua existindo. Tem advogado que faz, tem gente que opta pela separação, mas é uma dor de cabeça, né, gente? Porque eu vou ter que fazer a separação e depois o lapso temporal vou ter que converter em divórcio. Vou ter que fazer uma outra ação de conversão de separação em divórcio. Então seria um erro. E tem juiz, inclusive, que converte, mesmo você não querendo, converte a ação de separação em divórcio já de ofício. Como existe um entendimento que isso não é possível, né? Porque no Brasil tem muitas decisões diferentes. Então tem juiz que despacha e fala, olha, você não quer mudar o pedido não? Para divórcio? Então dá um alerta aí para a parte e para o advogado. Dissolução de união estável. Não tem nada a ver com divórcio, porque divórcio é casamento e separação é casamento. Dissolução de união estável tem a ver com união estável. Conforme resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, pode ser feita por pessoas do mesmo sexo, como casamento também. Dissolução de união estável, eu só posso fazer essa ação de forma direta, ação de dissolução de união estável, quando o meu cliente ele vive em união estável, mas de forma regularizada. O que é união estável de forma regularizada? O nome dele aparece sim lá no cartório. O casal lavrou uma escritura pública de união estável. Essa é a única união estável regular. O resto é união estável irregular. Não fala assim que eu fico chateado, professor, chateada. Eu tenho que falar a verdade para você. Amigo é aquele que fala a verdade, não é isso? Senão você erra a ação, atrapalha o seu cliente, tem dor de cabeça. O entendimento é majoritário, hein? Ah, professor, tem discussões. Não tem, não. Não vem com aquela folha de sulfite, né? Achando que aquela folha de sulfite com reconhecimento de firma, né? Firma, não é assim que a gente fala, ou assinatura dos companheiros, né? Casados não, dos companheiros, vai equivaler uma escritura pública de união estável. Nananina não, hein? Tanto é que quando o nosso cliente nos procura e ele, de fato, ele quer a dissolução em virtude provavelmente da partilha de bens, se você perceber que o seu cliente não tem mesmo, né? Ele não tem aí um documento que comprove a união estável regular, não tem jeito, gente. Não dá para fazer a ação de dissolução de união estável. Não dá, esquece essa ação. Essa ação eu só posso fazer quando o meu cliente tem, de fato, a escritura pública de união estável. Aí eu faço. Quando ele não tem, né, não tem esse documento, tem qualquer outro documento, foto, declarações, folha no sulfite, que valeu para o convênio, que valeu para o clube, mas no mundo jurídico não vale. Aí eu tenho que fazer o quê? Pedir o reconhecimento, a declaração da união estável e depois a dissolução. Eu sou obrigado a fazer isso. Lembrando que eu posso fazer só ação de reconhecimento e declaração de união estável, só, exclusiva, autônoma. Posso fazer somente, de forma exclusiva também, a ação de dissolução com partilha de bens e posso unificar as duas ações. O entendimento jurisprudencial majoritário que eu posso fazer as duas ações na mesma peça, na mesma medida judicial. Então ficaria a ação de reconhecimento de união estável ou a ação de declaração de união estável e dissolução de união estável com partilha de bens. Partilha de bens cabe em qualquer uma delas, né? Então partilha de bens também eu posso usar. Então interessante isso, hein? Professor, na união estável eu posso pedir a tutela antecipada da dissolução, assim como ocorre no divórcio, e continua a partilha de bens? O entendimento no nosso país que sim. Muitos juízes conservadores não aplicam isso, outros juízes aplicam sim, tá? Então, interessante, essa é a grande diferença do divórcio, separação e união estável. Não podemos errar, hein, gente? Não podemos errar.